Открой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. Olá, o meu nome é Maria e gostaria que vocês contassem o meu relato. Eu não sei se o que vi foi um lobisomem ou foi outra coisa que não seja desse mundo. Bem, vamos lá. Tudo começou esse ano, quando o bar que o meu pai era dono foi assaltado, a mais ou menos 3h50 da madrugada. Eu e a minha mãe estávamos dormindo. A minha mãe logo acordou com a polícia batendo na nossa porta. Ela não sabia que era a polícia, pois eles batiam na porta com muita força. A minha mãe logo acordou e soltou a nossa cachorra no quintal, pois a nossa cachorra é muito grande e brava. E em seguida, a minha mãe foi até o portão, e ela logo viu que era a polícia. Os policiais falaram que havia arrombado o bar do meu pai. E o vizinho que presenciou o crime havia ligado e denunciado o meliante à polícia. A minha mãe chamou o meu pai e os dois foram correndo para a delegacia. E foi aí que tudo começou. Eu estava sozinha em casa. Eu tenho uma mania de sempre que estou sozinha, colocar o colchão na sala, para poder assistir TV. E assim o fiz. E cerca de 10 minutos depois, comecei a ouvir um som aterrorizante, de um grunhido muito alto. Primeiramente, pensei que havia sido a minha cachorra. E depois, pensei que talvez pudesse ter sido algum animal que havia caído ali, no quintal. Mas na quarta vez que ouvi aquele grunhido, eu já tinha certeza que não era um animal, e muito menos uma pessoa. Eu sentia que aquilo era algo muito ruim. Aquela entidade ou criatura emanava uma energia muito carregada. E de repente, um mau cheiro de podre tomou conta da minha casa. Incomodada com a situação, eu tive a ideia de olhar pelo buraco da fechadura da porta. E essa foi a pior ideia que tive em toda a minha vida. Assim que olhei pela fechadura, me deparei com um olho vermelho que mais parecia brasa, me olhando de volta. Eu dei um grito e pulei para trás. E foi aí que aquela criatura que estava do outro lado da porta começou a urrar. A coisa começou a forçar a porta para entrar. Eu entrei em desespero e rezava para minha mãe chegar logo em casa. E em seguida, eu reparei que ouvia uns grunhidos bem baixinho vindo do quintal. Era a minha cachorra. Ela sabia que tinha algo maligno ali na casa. Porém, ela mesmo sendo muito grande e valente, ela tinha medo de confrontar com aquela coisa. E por isso havia se escondido. A janela da sala da minha casa era de vidro fumê. E eu pude ver a silhueta daquela coisa passeando pelo quintal. Era uma sombra negra e enorme de algo que andava encurvado. E aquela coisa só não entrou pela janela da sala porque a mesma tinha grades de aço de proteção. Eu, com muito medo, me sentei no colchão na sala e me cobri com um cobertor e fechei os olhos. E foi aí que outra coisa muito assustadora aconteceu.
comecei a ouvir a voz da minha avó, que já era falecida. E a minha avó falava para mim correr e me trancar no banheiro, que a minha mãe já estava chegando em casa. E assim eu fiz. Bem, não demorou muito e os meus pais chegaram. Mas aquela coisa já havia ido embora. Contei para minha mãe toda a história, inclusive de ter ouvido a voz da minha avó me mandando esconder no banheiro. Achei que a minha mãe não acreditaria, mas para minha surpresa, ela acreditou em tudo. Pois segundo ela, enquanto ainda estava na delegacia, ela ouviu a voz da minha avó lhe pedindo para voltar para casa. E assim ela fez. Outro fato curioso foi que o vizinho que denunciou o meliante que assaltava o bar do meu pai para a polícia, ele disse que o ladrão não era uma pessoa comum, mas um homem muito alto, com feições animalescas. Bem, este foi o meu relato, e tudo o que contei aqui é a mais pura verdade. Boa noite. Certa vez, eu sonhei que estava me afogando no Rio Negro, pois eu moro no Amazonas, e tentava me segurar em algo flutuante, mas não conseguia. E então, eu acordei com um mau pressentimento e uma forte angústia. Contei aquele pesadelo para minha mãe, e ela disse que também havia sonhado que o meu primo havia caído em um lago e não voltou à superfície. E uma mulher que estava ali no local olhou para ela e disse: Não se preocupe, porque daqui a 2 dias ele vai aparecer boiando. Fiquei com aquilo na cabeça por vários dias, até que certo dia, esse primo do sonho me chamou para ir nadar em um igarapé. Eu logo me lembrei do sonho que tive me afogando e disse a ele que eu não iria. Porém, ele insistia muito que eu fosse, até que decidi contar a ele o sonho que eu e a minha mãe havíamos tido com ele na mesma noite, há alguns dias atrás. Contei tudo para ele, e ele logo riu do que eu disse, e me falou que Deus estava sempre com ele, e que isso nunca iria acontecer com ele, pois Jesus era o seu Salvador. O meu primo era muito religioso, e eu logo pensei que talvez ele tivesse certo, e que toda aquela neurose de sonho era apenas coisa da minha cabeça. Mas mesmo assim, eu decidi não ir, e voltei para casa. Cheguei em casa, almocei e fui para o meu quarto assistir TV. E foi aí que encontrei a minha Bíblia, que ficava em cima da estante, caída ali no chão. Eu a peguei para devolvê-la ao seu lugar. E a Bíblia estava aberta no livro de Mateus, aonde o diabo aparece para Jesus e pede que ele pule do penhasco. E o diabo logo disse que estava escrito nas Escrituras que Deus enviaria os anjos para apanhar Jesus, antes mesmo que ele chegasse ao chão. E Jesus logo disse que não pularia, pois também estava escrito que ninguém deve colocar Deus à prova. Bem, até então eu não havia percebido que tudo isso era um aviso. No dia seguinte, eu acordo com a notícia que o meu primo havia desaparecido. E 2 dias depois, encontraram o seu corpo boiando ali no igarapé. E foi aí que percebi que Deus havia mandado 2 sinais para evitar essa tragédia. O primeiro sinal foi o sonho,
pois se eu tivesse ido com ele, provavelmente eu morreria também. E o segundo sinal foi a Bíblia cair aberta naquela passagem que dizia que não se deve pôr Deus à prova. E foi exatamente isso que o meu primo havia feito quando disse que entraria no igarapé. Ele dizia que Deus o protegeria de qualquer coisa ruim. E assim, ele estaria pondo Deus à prova, porque eu havia o alertado sobre os sonhos que tive com ele morrendo afogado. No começo, eu me senti muito triste e culpada, pois tive a chance de salvá-lo, e ainda assim, não fui capaz. Mas depois de adulta, eu percebi que isso não foi a minha culpa, pois a decisão de ir nadar no igarapé foi unicamente dele. Bem, galera do Elite Oculta, aqui quem fala é o Rafael, que narra os relatos. Contando este relato aqui, galera, eu me lembrei de algo muito parecido que aconteceu comigo. Eu morava na cidade de Montes Claros, Minas Gerais, na época. Eu tinha por volta de 11 anos de idade e estava na 5ª série. Bem, essa história é real, galera, isso aí aconteceu comigo. Eu sonhei que estava com um amigo meu num clube. E no meio da piscina do clube começou a sair um redemoinho de água. E eu fui ali para a margem e consegui sair da piscina. Mas esse redemoinho puxava ele. E acabou que ele morreu ali afogado. Só que eu acordei assustado e percebi que esse sonho não era um sonho qualquer. Então o que eu fiz? Eu peguei o telefone, né? Fui até o telefone fixo e liguei para ele. Liguei para casa dele, chamei ele, o nome dele é Alex, e falei: Alex, eu tive esse sonho com você. Expliquei para ele como que foi o sonho, porque na época eu lembrava que ele ia pro Rio, que as cidadezinhas ali próximas é cortada pelo Rio São Francisco. Eu lembrava que ele ia pra lá pular do cais, né? E era um costume da molecada ali fazer isso. Então ele achou que eu tava mentindo pra ele. Ele falou que isso não faz sentido, porque a prima dele havia tido o mesmo sonho que eu tive, da piscina no clube, um redemoinho ali no meio da água, e puxava ele. E a prima dele havia falado com ele desse sonho que ela teve. E ele achou que eu e a prima dele tinham combinado isso, né, de falar isso com ele. Só que eu conhecia a prima dele, mas eu não era de conversar com ela, entendeu? Nós não tínhamos nenhum tipo de contato. E esse amigo meu, ele é bem incrédulo nas coisas, mas mesmo assim ele decidiu não ir. Decidiu a partir daquele dia ele não ir mais ali fazer essas coisas que ele fazia, que era pular do cais ali no Rio São Francisco, junto com a turma. Bom, ele não foi, mas ali muitos amigos nossos ali pulavam ali do cais ali no rio e muitos deles não voltavam. Eles morriam afogados e o corpo deles só era achado uns 2 a 3 dias depois por pescadores ali da região. Isso foi algo muito incomum que eu tive aqui com esse relato, que eu me identifiquei bastante com ele e decidi trazer para vocês aqui do canal. Espero que gostem. Um abraço aí do Fael do Elite Oculta para todos vocês e obrigado. Boa noite.